O chamado de Deus aqui, no verso 6, ele deve ser interpretado como o chamado de Paulo no capítulo 1, verso 1. Quando Deus apareceu ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, não foi assim do tipo, Jesus apareceu, Paulo parou, Jesus disse, bom dia, eu sou Jesus Cristo. Ah, muito prazer. Eu queria lhe convidar para você ser crente. Não quero não. Não, sim, você tem o direito de escolher, você tem livre-arbítrio, escolha se você quer ou não. Foi assim que Cristo fez com Paulo? Não foi. Quando Paulo diz aqui que os romanos foram chamados para ser de Jesus Cristo, ele não está se referindo a um convite de Deus, do tipo assim, olha, eu estou convidando você para ser de Jesus Cristo, você quer? A decisão é sua. Se fosse assim, vocês sabem quantas pessoas seriam crentes? 0. O chamado aqui é uma compulsão de Deus no coração do pecador. É irresistível, Deus atrai o pecador, inclina a sua vontade, abre o seu entendimento e o atrai com laços de amor no poder do Espírito Santo. Se não fosse isso, você não era crente, você não estaria aqui hoje. Eles foram chamados por Deus. O Evangelho tem origem em Deus, a salvação tem origem em Deus, é Deus quem chama. E nós vamos, e nós obedecemos. Verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Deus amou o mundo, é verdade, mas Ele ama os seus com um amor especial, o amor que chama, amor irresistível, amor redentor e salvador. O amor de Deus pela humanidade é o que a gente chama da graça comum. Deus ama todas as suas criaturas, mas estes que Ele chama, Ele ama com um amor especial, com um amor redentor, que levou Cristo a morrer por eles na cruz. São amados de Deus. Isso aqui não pode, nós não somos amados de Deus da mesma forma que Deus ama o mundo, mas nós somos amados de Deus no sentido de que Ele nos amou e nos chamou irresistivelmente pelo Evangelho para sermos dele. É esse amor redentor de Deus que nos separa do mundo. Somos objeto desse amor e desse chamado específico, que Paulo repete aí no final, ainda no verso 7, chamados para serdes santos. Ele diz isso logo para evitar qualquer coisa do tipo, então Deus me elegeu, Deus me predestinou e Deus me chamou irresistivelmente, Ele me ama de uma forma especial, então isso quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira? Não, você foi chamado para ser o quê? Santo. O Evangelho nos chama para sermos santos. Obediência da fé, lembra? A fé verdadeira é a fé que obedece, e o chamado é para ser santo, não é para viver de qualquer maneira. A boa notícia é essa, que Deus cumpriu as promessas na pessoa de Jesus, e agora está, pela pregação da palavra, chamando o seu povo, constituindo uma nova raça, a sua família, um povo para o seu louvor. E que privilégio fazer parte desse povo. Paulo termina dizendo, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ao colocar Jesus ao lado de Deus, como sendo o originador da graça e da paz, ele está falando da divindade de Cristo. Graça e paz vêm do Pai e do Filho. Com isso ele quer dizer, Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Adoremos o Senhor nosso Deus. Eu quero terminar, queridos, fazendo um resumo do que é que nós podemos aprender aqui. Minha indagação inicial foi a respeito do Evangelho. Durante a sua história, a igreja sempre teve que lutar para a preservação do Evangelho. O que é que Paulo nos ensina aqui a respeito desse Evangelho? Primeiro, que o Evangelho são boas notícias que procedem de Deus. Essa mensagem não tem origem no coração humano. A mente humana não poderia conceber tal plano, mas tem origem no próprio Criador e Senhor de todas as coisas. Segundo, que o Evangelho foi antecipado há muito tempo atrás, através dos escritos de Israel, através dos profetas que Deus levantou, que registraram as promessas que Deus havia feito. Portanto, não é nenhuma invenção dos cristãos. Está em perfeita harmonia com aquilo que vem desde a antiguidade.
Terceira coisa que nós aprendemos é que Deus levantou pessoas, a quem chamou de apóstolos mediante Jesus Cristo, para serem os anunciadores dessa mensagem, da mesma forma como Ele levantou os profetas para escrever as promessas, e nós não temos mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que foram aqueles que registraram. Ele levantou os apóstolos para registrar o cumprimento, e é por isso que nós não temos mais apóstolos como os 12 e Paulo. Nós não temos mais, porque eles foram chamados exatamente para registrar a promessa, profetas, cumprimento, os apóstolos. Hoje nós estamos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que é a Sagrada Escritura. Nós não precisamos de apóstolos, precisamos de pastores e mestres para nos ensinar aquilo que os profetas e apóstolos registraram da parte de Deus. Terceira coisa, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, gente. Vamos parar de seguir falso profeta. Gente que fica falando de outro Evangelho, raramente fala da pessoa de Cristo, da sua obra na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, e o povo vai atrás, porque o falso profeta lança isca, não é? Você faz isso, você faz aquilo outro, faz campanha, faz promessa, faz propósito, e eu vou encher você de bênçãos. Isso não é Evangelho. Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar você, mas eu estou dizendo que se você está numa igreja evangélica, ou você se diz crente, porque veio atrás da bênção, você está sendo enganado por um falso profeta, está enganando o seu próprio coração. O Evangelho é a respeito de uma pessoa, aquele que é o cumprimento das promessas de Deus, que mandaria um Salvador para nos livrar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Se você crê nisso, você será salvo dos seus pecados e herdará a vida eterna. Se não, você vai viver nesse mundo enganado por um falso profeta e vai morrer nos seus pecados, pelos quais você vai responder diante de Deus no dia do juízo e o sofrimento eterno no inferno. O inferno está cheio de gente que um dia creu num falso evangelho. O verdadeiro evangelho é esse aqui, ensinado pelo apóstolo Paulo, ensinado pelos profetas no Antigo Testamento, pelos apóstolos no Novo. Ele é o nosso fundamento. Talvez você tenha ouvido um falso evangelho até o dia de hoje, mas eu queria que você examinasse o que você tem ouvido à luz da palavra de Deus. Talvez você professe crer nesse evangelho, mas esse evangelho é um chamado para ser santo. A fé sem obras é morta. A fé no Evangelho produz obediência. E o nosso chamado é um chamado para a santidade. Você não pode professar que é um servo de Jesus Cristo se você vive desobedecendo o seu Senhor, quebrando a sua lei, ofendendo a Ele com suas práticas. O Evangelho é poderoso não somente para nos perdoar, mas também para nos transformar. E eu queria que você cresce nisso nessa noite. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Talvez você está aqui nessa noite carregado de culpa pelos seus pecados. Eis a boa notícia. Deus já mandou alguém para tirar a sua culpa, pagar a sua culpa, remir os seus pecados. Alguém em quem você pode ter a vida eterna, em quem você pode ter graça e paz. É Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, ressurreto dos mortos, e que tem todo o poder no céu e na terra. Adoremos o Senhor.